Quando você entender que você tem o poder, todos os recursos que você precisa para controlar a sua ansiedade estão dentro de você. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gabriela e neste vídeo eu quero compartilhar com você, como controlar a ansiedade. Eu, venci, esse síndrome que me perseguiu aí durante toda a minha vida. Eu tive ansiedade e síndrome do pânico durante toda a minha vida. Então, o que aconteceu? Depois que eu entendi, depois que eu tive o conhecimento de como me livrar dessa ansiedade, depois que eu cheguei no estado agravado, onde eu cheguei no pronto-socorro, com uma crise de ansiedade muito forte, ao ponto de eu achar que eu ia morrer, porque se agravou de verdade. Então eu tomei a decisão de buscar ajuda, buscar conhecimento de como me livrar dessa ansiedade, porque eu não queria, não queria ser dependente de remédios, não queria viver a minha vida, com esse mal dominando a minha vida. E então foi aí que eu fui atrás de conhecimento. E hoje nesse vídeo eu vim compartilhar justamente com você uma ferramenta e uma técnica que pode te ajudar a controlar a sua ansiedade e te ajudar a entender o que causa a ansiedade e como você pode controlar ela. Todos nós temos ansiedade. E o que acontece? Nós temos que controlar a ansiedade. Então, como que você pode fazer isso controlando ela com essa técnica? Antes de eu compartilhar com você essa técnica, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, de como que aconteceu comigo. Eu fiz até um vídeo, vou deixar o card aqui pra você se você quiser assistir. E um rapaz comentou nesse vídeo pedindo, que eu desse mais dicas de como superar a ansiedade, como controlar. Então, o que acontece? Quando eu era criança, eu tive um acidente na Dutra, onde estava eu, meu irmão mais velho e meu tio. E quando eu tive esse acidente, eu fiquei com muito medo mesmo de morrer, porque foi algo forte. Graças a Deus, a mão do Senhor estava sobre nós e ninguém saiu ferido em nenhum arranhão. Mas foi muito forte na minha memória a cena de ver o carro fazendo zigue-zague, na Dutra, ao ponto de cair no riacho e depois bater direto na guia. E depois tinha uma carreta atrás da gente que freou e bem em cima da gente. Então aquilo ficou na minha memória, na minha consciência, no meu subconsciente, e eu vim trazendo aquilo durante toda a minha vida. Então eu sofri bastante, com ansiedade, com medo, e foi sempre agravando, ao ponto de eu ter medo de sair na rua, medo de estar... Eu sempre acionava esses gatilhos na minha memória. Em vários momentos na minha vida eu tinha medo, eu passava mal, e eu não sabia nem por que eu estava com aquele medo, inconsciente ali. Mas eu sentia um medo, me sentia muitas vezes sozinha, minha mão suava frio, e sempre, eu tive essas dificuldades. Todas as vezes que eu saía, todas as vezes que eu ia trabalhar, e principalmente todas as vezes que eu estava sozinha. Por quê? Porque quando eu estava nesse acidente, eu era criança, eu tinha apenas 6, 7 anos, e eu me senti muito sozinha naquele momento, querendo a minha mãe. Eu lembro muito bem que assim que o carro bateu, veio uma moça e desceu do carro dela. E ela veio perguntar se estava tudo bem, porque ela viu que tinha criança no carro. E o que eu falava? Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E eu só chorava querendo a minha mãe. Por quê? Porque eu me senti sozinha. Então esse gatilho ficou instalado na minha memória. E todas as vezes que eu me sentia sozinha em algum momento, eu já achava que algo ruim ia acontecer comigo. Então eu vim, carregando isso durante toda a minha vida, até que eu entendi, até que eu descobri que o que me causava essa ansiedade era justamente esse gatilho mental que ficou na minha memória. Então, o que acontece? Quando eu tive conhecimento, dessa âncora, desse gatilho instalado em mim, que me causava sempre essa sensação de medo, eu comecei, a ressignificar isso. Como que faz para você ressignificar a ansiedade? É você trocar o significado. É você tirar aquela sensação de medo e trocar por uma sensação agradável, uma sensação de segurança. É você, se autocontrolar, ter esse autocontrole. E é justamente essa técnica que eu quero, passar para você aqui neste vídeo. Uma técnica aí de PNL que vai ajudar você, assim como me ajudou, nesse processo que eu consegui, controlar a ansiedade
E depois de muitos treinos, né, fazendo e entendendo, né, quando você já entende, né, que você tem esse autocontrole, a partir do momento que você identifica esse gatilho que te causa esse medo, essa ansiedade, aí você consegue controlá-la. Mas antes de eu passar aqui pra você a ferramenta, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo é um gatilho, é uma âncora, né, que fica na nossa mente subconsciente. Ou seja, eu tive esse trauma na minha infância e eu associei isso todas as vezes que eu saía da minha casa. Eu sentia medo, eu me sentia insegura, com medo que algo fosse acontecer comigo, porque o meu subconsciente carregava essa memória de que algo poderia acontecer. Então, eu sempre sentia medo. Talvez você está passando por isso. É importante que você traga à sua memória alguma situação que você viveu na sua vida, que você sentiu um medo excessivo, e você veio carregando, né? Sempre que o seu subconsciente acessa isso aí na sua memória. Então, vamos lá para a técnica. O que você precisa para aprender a se autocontrolar, a controlar essa ansiedade? Primeiro, quando você, né, estiver sentindo esta ansiedade, você estiver ali na sensação do medo, o que você vai fazer? Eu preciso que você lembre de algum momento, de algo, de alguma sensação, de algum lugar que você sentiu paz, que você se sentiu bem, que você se sentiu confortável, que você se sentiu seguro ou segura, tá, gente? Eu vou falar assim, mas é pra todos vocês, homem ou mulher. Então, a partir do momento que você se sentiu seguro aí, o que você vai fazer? Você vai trazer à memória essa sensação boa que você trouxe e você vai aprender agora a ressignificar este medo que você sente por uma sensação boa, por um momento bom que você sentiu, e você vai instalar uma âncora. Porque foi instalada uma âncora, né, de medo em você, e agora você vai aprender a instalar uma nova âncora, uma âncora que vai te trazer paz, alegria ali e segurança. Quando você trazer à memória esse lugar, esse ambiente onde você se sentiu seguro, onde você se sentiu bem, você com os olhos fechados, você vai fazer um gesto. Vou sugerir um gesto aqui para você já ter ideia de qual gesto poderia ser. Ou você vai fazer assim, com a sua mão, com os olhos fechados, respira fundo e se sinta bem com essa sensação boa que você está sentindo deste lugar de segurança. E aí você acionou um novo gatilho, um novo significado para este medo. Então, o que você vai fazer? Todas as vezes que você se sentir ansioso, você vai pegar e vai fazer, né, esse gatilho. Você vai, todas as vezes que você fechar a mão, assim, ou outro gesto que você quiser fazer, seja tocar no ombro, seja tocar no coração, seja fechar a mão, não importa. Você vai fazer um gesto. Esse gesto vai ser a sua âncora, vai ser o seu gatilho que você vai usar para trocar esse sentimento de medo por um sentimento de alegria, né? Um sentimento de paz. Então, o que você vai fazer? Você vai e se acalma, traz a sensação boa, a sensação de segurança que você sente. Quando você fizer isso, você vai ver a ansiedade já vai diminuir. Mas para que você não fique, né, preso nessa âncora de sempre estar fazendo assim com a mão, porque às vezes você vai estar na rua, você vai estar dirigindo, você vai estar em algumas situações que você não vai conseguir controlar a sua ansiedade fazendo esse gesto. Então, o que você faz? Você fecha os olhos e imagina, ou com os olhos abertos, imagina você fazendo isso. Imagine você fazendo o gesto. E respira fundo e se sinta paz. Traz à memória, né, você fazendo o gesto, e traz à memória aquela sensação de paz que você sente quando você lembra, né, desse gesto, dessa emoção que você sente de paz, deste ambiente. E você vai ver, a sua ansiedade vai ser controlada, vai ser acalmada. E aí, quando você conseguir entender isso que eu tô te falando, essa técnica, coloca em prática. A primeira chave é você identificar, né, o que te causa ansiedade, o que te faz sentir medo, por que você tá com medo. Identifica da onde veio, né, esse medo, essa âncora que está em você. Assim como eu identifiquei que essa ansiedade vinha, né, lá do meu passado, quando eu sofri um acidente.
que eu senti muito medo, né? Muito medo da morte. E essa era a minha ansiedade, sempre. Sempre quando eu sentia medo, era medo de que algo aconteceria. Mas, às vezes você também tem medo de, né? Eu uso muito ainda, né? Essa técnica pra me controlar a ansiedade de falar, né? Em público, em falar com as pessoas em live. Eu pego, né? Quando eu fico ansiosa, que eu vejo que eu vou ficar ansiosa, quando eu vou abrir uma live, no caso, eu, né, aciono o meu gatilho de que eu sou capaz de fazer aquilo, de que eu consigo, e eu coloco aqui, né, uma música, eu associei uma música, eu associei a um sentimento, fiz várias associações, né, que me traz essa sensação de segurança, de paz, de que eu consigo fazer. E aí eu consigo, né? E quando eu abro a live, aí acontece naturalmente. É isso que eu quero que você entenda. Você tem o poder de se autocontrolar. Entende? Quando você entender que você tem o poder, todos os recursos que você precisa para controlar a sua ansiedade estão dentro de você. É só você acessar aí e praticar. Pratica isso que eu tô te falando. Ressignifica. Troca o sentimento de medo pelo sentimento de paz. Aí você vai ver, você vai aprendendo isso e vai acabar depois sendo natural, você vai ficar livre, né? Você não vai ter mais essas sensações de medo, no caso, como foi comigo, o medo de me sentir sozinha. Eu já não tenho mais este medo. Hoje eu já consigo controlar isso, né, naturalmente. Então, né, espero que eu tenha ajudado você com essas dicas, com essa técnica. Se você ainda ficou na dúvida, deixa aqui nos comentários, eu quero responder você. E se você ainda não segue o canal aí, se inscreve no canal, deixa um gostei nesse vídeo. Vai lá no meu Instagram também, a gente pode conversar lá, você pode me mandar uma mensagem no direct, a gente pode bater um papo lá, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter ajudado você de verdade, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore.